Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, que estejam com saúde, em paz e estudando. Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Ótimo! Bom, em todas as aulas nós iniciamos com uma reflexão. Hoje, o projeto de fluência já é uma reflexão. Eu enviei o texto pelo grupo, espero que estejam fazendo a leitura diária. E o texto é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o sermão mais famoso de Jesus Cristo, né? Está na Bíblia Sagrada. Então, nós vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar. O Sermão da Montanha. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Bíblia Sagrada. Então, como eu falei, gente, o Sermão da Montanha é o sermão mais famoso de Jesus Cristo, e ele fala nesse momento, por que é chamado de Sermão da Montanha? Porque Jesus estava numa encosta, né, num local mais alto. E apesar de Jesus estar falando para os discípulos, uma multidão estava ali também acompanhando, né, escutando aquelas palavras e absorvendo. Então Jesus traz essa linda mensagem para a gente, mostrando que todos nós passamos por dificuldades, por problemas, e se nós conseguirmos passar por tudo isso de forma resignada, aceitar o que nós precisamos aceitar, lutar para modificar aquilo que também podemos modificar, sem machucar o outro, sem magoar as pessoas, sem fazer mal, aí sim, nós estaremos evoluindo. E isso é muito importante, né? Porque como Jesus fala, se você está hoje chorando, não se preocupe, mais na frente você terá a sua felicidade, né? Chegará a sua felicidade. Então Jesus traz esse consolo para a gente, né? Esse conforto para mostrar, olha, você não está sozinho, né? Eu estou o tempo inteiro com você. Eu estou te guiando, eu estou te ajudando, te auxiliando. Não se sinta sozinho. Todos nós passamos por problemas, por dificuldades, por sofrimentos, mas a gente precisa lutar, né? Ter coragem para seguir em frente, para suportar o que for necessário suportar e continuar seguindo em frente, né? Com a mente, com a consciência tranquila de que estamos fazendo o que é certo, continuar fazendo bem, enfim. Essa é a linda mensagem que Jesus nos traz e que nós fizemos a reflexão hoje, tá? Esse texto, que faz parte do projeto de fluência dessa semana, deve ser lido por vocês durante essa semana inteira, né? Todos os dias vocês fazerem a leitura, observando a entonação, observando os sinais de pontuação, né? E em quanto tempo vocês conseguem ler esse texto, tá certo? E o mais importante, interpretar, né? Extrair a mensagem desse texto que é tão rica, né? Essa mensagem linda que Jesus nos traz, tá bom? Muito bem. Então agora nós vamos para a segunda parte, que é a correção da atividade. Ficou uma atividade para vocês sobre conto, novamente, né? No caso, foi o conto de João e Maria. O conto de fadas João e Maria é conhecido, acredito que de todos vocês, né? Então, é uma família que estava passando por necessidades financeiras e a madrasta pensa numa solução para aquela situação que era abandonar as crianças numa mata, né? O pai, a princípio, não concorda, fica triste com essa solução, mas acaba concordando. Só que como João, né, ouviu aquela história, ouviu eles comentando tudo isso, João resolveu pegar migalhas de pão e ir marcando o caminho. Então eles acabaram retornando para casa, conseguindo retornar para casa. Mas da segunda vez eles já não tiveram
essa sorte, né? Então vamos lá. Foi a partir da quinta questão, né? Na quinta questão diz assim: identifique no texto o problema que deu início à narrativa. Quando surge um problema na narrativa, nós dizemos que ele é o conflito. Então vamos ver a resposta? O pai e a madrasta de João e Maria estavam passando necessidades financeiras. Esse é o problema, esse é o conflito que surge na história. Então toda a história vai se desenvolver em torno deste conflito. Sexta questão. A madrasta disse para João e Maria que iria colher frutas e os abandonou. Em que lugar eles foram abandonados? Fácil, né, gente? Em uma floresta, na mata. Na sétima questão, de acordo com o texto, identifique o sentido das palavras destacadas. Na letra A nós temos: as duas crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. Nesse contexto, o que significa a palavra desatou? Soltar o choro, desprender, né? Ou seja, a Maria chorou bastante, né? Ficou tão nervosa que chorou muito, desatou a chorar. Letra B. Catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua. Pegar, colher, catar nesse sentido, é no sentido de pegar, colher as pedrinhas. Letra C. João jogava as migalhas de pão no chão. Pedaços pequenos, restos, migalhas é nesse sentido. No aposento ao lado, as duas crianças tinham escutado tudo. Aposento aí significa local, o local onde eles estavam, certo? Vamos lá para a próxima. Então, nós temos aqui a oitava questão. De acordo com o texto, as crianças foram abandonadas, mas conseguiram retornar para casa. Por que isso aconteceu? Fácil. Isso aconteceu porque João foi esperto e usou pedrinhas para marcar o caminho. Nona. De acordo com o trecho, minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade, e as crianças serão as primeiras. A mulher apresentou uma solução. Que solução foi essa? Que solução triste, hein? A solução foi abandonar as crianças na mata. Beleza? Então aqui nós temos uma solução que uma das personagens encontra para resolver aquele conflito. Só que nós sabemos que lá no desfecho, que é o final da história, a solução foi outra. Como é que esse conto, que esse problema foi resolvido? Foi de outra maneira, né? E na décima, a linguagem predominante no texto é? O que vocês marcaram? Letra D, pessoal, padrão, olha só. Não verbal é aquele tipo de linguagem que não utiliza palavras. Ela só utiliza imagens, gestos, que não é o caso. Coloquial e informal são a mesma coisa, então você já elimina, porque eu não poderia ter duas respostas iguais. Coloquial e informal é aquela linguagem que nós já falamos do dia a dia, numa conversa entre amigos, mais descontraída, com a família, etc. Padrão é a linguagem, é o mesmo que linguagem formal, que é a linguagem utilizada nesse texto. Tá certo? Beleza? Estão corrigindo as atividades direitinho? Aprendendo? Ótimo! Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos revisar os conteúdos que nós já vimos, a parte de gêneros textuais, tá certo? Então, vamos lá. Gêneros jornalísticos. Dos gêneros jornalísticos, quais nós estudamos? Reportagem, que mais? Artigo de opinião e entrevista. Então, vamos relembrar as características principais de cada um deles. Da reportagem, são notícias aprofundadas, detalhadas, linguagem é formal e objetiva, ou seja, eu expliquei para vocês que a diferença entre a reportagem e a notícia é que a notícia são mais curtas, né? São breves. Já a reportagem é mais aprofundada, tem mais detalhes. Muitas vezes, quem está fazendo a reportagem convida especialistas naquele assunto para fazer comentários dentro da reportagem, né? E a linguagem é formal e objetiva. O que é isso? O autor do texto, o repórter, não se envolve com aquela história. Ele não demonstra nenhum tipo de emoção e ele não dá a sua opinião, tá bom? Na entrevista, diálogo, né, que é o discurso direto. O discurso direto são as falas, o diálogo. Se é um diálogo, nós temos o quê? Pelo menos duas pessoas envolvidas.
que é o entrevistador e o entrevistado. A linguagem pode ser formal ou informal. Por quê? Depende do tipo de entrevista que você vai produzir. Se você vai produzir uma entrevista, por exemplo, sobre política, você vai utilizar uma linguagem mais formal, né? Porque o contexto requer esse tipo de linguagem. Agora, se você vai entrevistar um famoso, por exemplo, você vai utilizar uma linguagem mais informal, que é aquela linguagem mais descontraída, né? Porque o objetivo da entrevista, nesse caso, é entreter, né? Levar diversão para o público. Então, você já utiliza a linguagem informal. Subjetividade é o contrário de objetividade que tem na reportagem. Enquanto na reportagem a pessoa que produz é objetiva, ou seja, ela não dá a sua opinião, ela não demonstra nenhum tipo de emoção, na entrevista já é diferente. Pode haver a subjetividade, ou seja, tanto o entrevistador quanto o entrevistado podem dar sua opinião, podem demonstrar algum tipo de emoção, tá certo? Agora vamos para o artigo de opinião, que é o último gênero jornalístico que nós vimos. Ele é argumentativo, ele tem uma linguagem formal e tem subjetividade. Argumentativo, que é isso? É quando eu reúno argumentos para convencer o leitor a concordar comigo. Então, quando eu escrevo um artigo de opinião, por exemplo, eu vou escolher o tema racismo, né, que está tão falado ultimamente. Então, esse tema, eu vou produzir um artigo de opinião e nesse artigo eu tenho que utilizar argumentos que convençam o meu leitor a concordar com aquilo que eu estou dizendo. Eu vou defender o meu ponto de vista. Eu sou contra o racismo, então eu vou utilizar situações, eu vou reunir argumentos para mostrar, olha, tá vendo como o racismo é errado? Como nós temos que ser contra o racismo? Então é isso que o artigo de opinião faz, é defender um ponto de vista. A pessoa defende um ponto de vista mostrando os argumentos. Ele mostra, é por isso que eu estou defendendo, por isso, por isso, por isso. Vai dando os argumentos. A linguagem é formal e há subjetividade. Se eu estou defendendo o meu ponto de vista, com certeza eu estou me envolvendo com aquela história. Eu estou demonstrando emoção, envolvimento com aquele assunto. Beleza? Então, esses são os gêneros jornalísticos que nós já vimos. Agora, vamos analisar, desculpa, agora não é outro gênero, não. Então, eu trouxe aqui uns exemplos de cada um desses gêneros jornalísticos para nós analisarmos. O primeiro está aqui, uma sementinha mais que mágica. Tecnologia permite gravar nomes em sementes. Olha só, pela estrutura, nós já temos aqui um título bem chamativo, grande, que atrai a atenção do leitor, desperta o interesse por ler esse texto. Em seguida, logo abaixo do título, nós temos aqui o subtítulo, lembram? Que é uma explicação do título, né? Ou seja, aqui no subtítulo nós damos uma informação a mais. E o restante aqui do texto é o que nós chamamos de corpo do texto. Que gênero textual é esse? Reportagem. Vamos para o próximo. Entrevista de emprego, né? Nós temos aqui, então, o Paulo e a Bianca. Nós temos um diálogo, nós temos o discurso direto, que são as falas das pessoas. Nós temos um entrevistador, que é o Paulo, e uma entrevistada, que é a Bianca. Que gênero é esse, pessoal? Entrevista. Olha aqui uma marca de subjetividade na entrevista. Ó. Ele pergunta assim: considera-se uma pessoa competitiva? O Paulo pergunta para a Bianca e ela responde: sim, a competição é algo saudável e natural em mim. Ou seja, a Bianca está dando a sua opinião sobre competição. Então, nós temos a subjetividade, ou seja, ela está dando a sua opinião, né? Ela está demonstrando emoção ao falar essas coisas. E no próximo nós temos aqui, ó, violência contra a mulher. Aí nós temos aqui o início. Mulheres são alvos de diversos tipos de violência, desde o assédio sexual até a morte. Apesar de ser um crime e grave violação dos direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiros reiteradamente. Então aqui o que nós temos, pessoal? Um artigo de opinião. Por quê? Essa pessoa que escreveu, o autor do texto, que escreveu aqui violência contra a mulher, no título, ele vai estar reunindo no seu texto vários argumentos para defender o seu ponto de vista. Ele vai falar sobre
como nós precisamos acabar com isso. A violência contra a mulher precisa acabar, né? Então, para isso, ele vai mostrando, ó, ele coloca até dados aqui da quantidade de mulheres que sofrem com violência diariamente, todos os tipos de violência. Então, ele vai reunindo argumentos para fazer com que o leitor concorde com ele. É subjetividade, porque ele está dando a sua opinião, tem subjetividade, né? Então, aqui nós temos o artigo de opinião. Ok? Então, essa foi a revisão que nós fizemos sobre gêneros jornalísticos. Agora, nós vamos aqui para o gênero literário. O gênero literário que nós vimos foi poema e poesia. O que eu expliquei para vocês? A diferença sobre poema e poesia, lembram? Poema é a forma como um texto é construído. Poesia é arte. Você pode encontrar poesia em vários locais. Pode encontrar poesia dentro do poema, pode encontrar poesia no olhar de uma pessoa, pode encontrar poesia num quadro, numa dança, no sorriso de uma criança e por aí vai, né? Então vamos relembrar. Poema, forma, versos e estrofes, rimas, linguagem subjetiva, formal ou informal. Então, aqui no poema, nós sabemos que eles são constituídos de versos e estrofes. Rimas. Nem todo poema possui rima, tá certo? Então, as rimas não são algo obrigatório dentro de um poema. Elas podem ou não existir. Lembrando que rimas são palavras com sons parecidos, tá certo? E aqui a linguagem subjetiva, ou seja, o eu lírico, que é a voz que fala no poema, demonstra toda a sua emoção quando ele vai escrever aquele poema, quando ele vai narrar aquele poema, tá bom? Formal ou informal. Normalmente, a gente encontra a linguagem formal, só que nós temos a poesia popular, lembram? Então, lá na poesia popular, nós encontramos a linguagem informal, tá bom? E a poesia é arte, é emoção, tem subjetividade, como eu já expliquei para vocês, né? Poesia a gente pode encontrar em diversos locais e não apenas dentro de um poema, beleza? Então vamos novamente analisar, tá? Eu trouxe aqui para vocês um poema fortíssimo e muito profundo do Manuel Bandeira, né? Foi um grande poeta brasileiro. E o título é O Bicho. Vou fazer a leitura. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Forte, né, gente? Então, esse poema do Manuel Bandeira está falando justamente sobre as pessoas, né, seres humanos que vivem em total estado de miséria, que precisam ir para o lixo, catar alguma coisa para comer, para tentar sobreviver. Então aqui ele está, ao mesmo tempo em que ele está fazendo uma reflexão profunda, ele também faz uma crítica social, né, voltada especialmente para quem? Para os governantes, né? Quantas e quantas pessoas vivem na miséria total, sem ter o que comer? O que você imagina? Quem você imagina que vai para um lixão catar comida? Inseto, né? Ou animais em geral, um cão, um gato, um rato, mas não. Quem estava lá no meio daquilo tudo que ele viu? Um homem. Então esse poema faz com que a gente reflita bastante a respeito disso, né? Como tem tanta gente vivendo em estado total de miséria, precisando tanto de ajuda, né? Da caridade, de todos nós, né? Não só os governantes, todos nós. Tá bom, pessoal? Bom, então vamos analisar agora a estrutura. Isso aqui é um poema? Eu posso dizer que é um poema? Com certeza. Por quê? Nós temos aqui versos e estrofes. No poema, eu não escrevo até o final da linha, porque aí é prosa. Nesse caso aqui, eu vou sempre fazendo parágrafo e não escrevo até o final da linha. Olha aqui, eu destaquei todas essas linhas aqui, ó, que eu estou colocando essa setinha, nós chamamos de quê? Versos. Então, cada linha do poema nós chamamos de versos. Todos estes versos formam um conjunto. Olha aqui. Esses conjuntos de versos nós chamamos de estrofes. Então, o poema é constituído de versos que são
cada linha do poema, certo? Não conta com o título nem com o nome do poeta, tá bom? E o conjunto desses versos nós chamamos de estrofe, tá certo? Olha aqui no final, o bicho, meu Deus, era um homem. Nós só temos um verso, mas ele está distante das outras estrofes. Então aqui ele também é considerado uma estrofe de apenas um verso. Então aqui nós temos 10 versos e 4 estrofes. Beleza? Ótimo. Então vamos lá. Vamos exercitar? Olha só, eu trouxe aqui um exemplo de poesia popular, que é um cordel do Braulio Bessa, tá? Nós temos aqui alguns espaços em branco. O que nós vamos fazer? Vocês vão preencher esses espaços com uma palavra que rime com a anterior, tá bom? Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar. A corrida da vida. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai... E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a... A vida é uma corrida que não se corre sozinho e vencer não é chegar, é aproveitar o... Sentindo o cheiro das flores é aprendendo com as dores causadas por cada... Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o... O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga Braulio Bessa. Olha só, eu vou dar um tempinho para que vocês escrevam aí as palavras que rimem, tá certo? Então vamos lá. Tempinho para vocês. Muito bem, conseguiram? Então vamos lá. Vou fazer novamente a leitura e a gente vai preencher, tá bom? A corrida da vida. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer. Colocaram sofrer? Sofrer é a palavra que rima com entender, né? Tem o mesmo final, mesmo som. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma... Correr rima com sofrer, né? Olha aí. A vida é uma corrida que não se corre sozinho e vencer não é chegar, é aproveitar o caminho que rima com sozinho. Sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Espinho rima com caminho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. Coração rima com decepção. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Direção rima com coração. Mais uma vez o Braulio Bessa trazendo aí uma mensagem de superação pra gente maravilhosa, falando sobre a importância de... Parecido até com a mensagem do Sermão da Montanha, né? Falando sobre a questão de você suportar as dores da vida, porque elas existem, sempre vão existir, né? Então é importante que a gente suporte essas dores e siga em frente, né? Tenha também coragem para sempre seguir em frente, tá certo? Então aqui, olha, nós temos um poema também, né? Constituído de versos e estrofes, nós temos rimas nesse poema, e nós temos o que nós chamamos de poesia popular, né? Que é uma linguagem mais informal, né? Mais diferente daquele do Manuel Bandeira, por exemplo, que é uma linguagem mais bem elaborada, que é formal, tá bom? Os dois poemas são maravilhosos. Pois muito bem, nossa aula está terminando, mas eu trouxe aqui uma sugestão de atividade, tá? Que diz assim: leia o poema sugerido e escreva um pequeno texto explicando cada estrofe. Eu vou enviar para vocês um poema
Vocês vão fazer a leitura e vão interpretar esse poema, escrevendo um pequeno texto. Vocês vão explicando o que esse texto traz, o que esse poema traz pra gente, qual é a mensagem que o eu lírico traz pra gente nesse poema, tá bom? Então vocês vão lendo cada estrofe, analisando e escrevendo um texto dizendo o que cada uma delas significa, tá bom? Ótimo, quero receber a atividade de todos, hein? Estou registrando, observando lá as respostas, observando também que muitas pessoas em algumas questões estão com dúvida, por isso que em todos os vídeos eu coloco a correção da atividade, porque é importante que vocês corrijam, tá, pessoal? Pois muito bem, final aqui da nossa aula, fiquem em casa, estudem bastante, pensem coisas positivas, leiam um livro, vejam bons vídeos, ouçam boa música, tá bom? Fiquem em paz, um grande beijo, até a próxima!